Olá! Como vai você? Obrigado por entrar no canal Descomplicando a Lei Geral de Proteção de Dados. Seja bem-vindo. Antes de tudo, eu gostaria de pedir para você, clica na inscrição, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações de mais material que eu coloco aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nas atividades referentes à Lei Geral de Proteção de Dados que eu realizo, estão auditorias e consultorias em empresa. Nessas atividades eu pude notar que muitas empresas utilizam o consentimento como hipótese de tratamento para rotinas que tratam dados pessoais. E isso pode ser um problema, porque o consentimento ele é citado primeiramente no artigo 5, como definição, depois no artigo 7, e depois ele é citado em muito mais outros artigos, fazendo com que ele seja uma das hipóteses de tratamento com mais peculiaridades da Lei Geral de Proteção de Dados. Muitas vezes, essas peculiaridades, elas acabam passando sem que o DPO, sem que o encarregado pela proteção de dados pessoais da empresa percebam. E eu quero apresentar aqui agora quais são essas peculiaridades para que possa chamar a atenção de você DPO, de você encarregado de proteção de dados, de você que executa o trabalho de proteção de dados pessoais e identificação das rotinas da empresa, para que você não seja surpreendido por multas, sanções, indenizações. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa ter muita atenção. O consentimento, ele tem que estar bastante claro para o titular. O titular, ele precisa saber exatamente por que eu peço aquele consentimento, para que a empresa vai usar os dados pessoais baseados naquele consentimento. Tem que apresentar ao titular com quem esse dado vai ser compartilhado, se for compartilhado, com outro controlador, a forma e a duração desse tratamento. Tudo isso de uma forma que não confunda o titular do dado. Se ele se sentir confuso e assinar o consentimento e houver um problema mais adiante, ele pode utilizar essa confusão dele como uma alegação contra a empresa. O consentimento ele não pode ser feito do jeito que a empresa quer, do jeito que a empresa acha que deve fazer um consentimento. A Lei Geral de Proteção de Dados traz dicas e orientações de como montar um consentimento de acordo com as regras da LGPD e da ANPD. Todo consentimento tem que ter um único objetivo. Quando eu informo isso na avaliação das empresas que eu presto atendimento à LGPD, algumas vezes eu vejo que as pessoas ficam surpresas. Poxa, mas eu vou ter que fazer um único consentimento para cada rotina que eu identifiquei como consentimento aqui? Quando eu ouço esse tipo de coisa, claramente eu já vejo que a empresa tem uma grande possibilidade de estar usando consentimento em excesso. E ao contrário de usar os consentimentos para um objetivo único, elas utilizam consentimentos genéricos. A LGPD cita como sendo uma infração a utilização de consentimentos genéricos. Consentimento genérico não vale. Esse é um exemplo de uma mensagem que era oferecida por uma empresa quando os titulares entravam em contato por via WhatsApp. Então eles dizem que todo e qualquer dado informado no WhatsApp tem o consentimento do titular para ser utilizado da forma que quiser, quando quiser, compartilhado com quem quiser. Essa mensagem exemplifica claramente como um consentimento não deve ser. Consentimento assim podem trazer surpresas para a empresa, tá? A empresa acha que está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados e logo de cara não está. Titulares insatisfeitos ou mesmo mal intencionados podem utilizar esse consentimento não adequado para conseguir vantagens sobre a empresa.
Existe um consentimento específico quando a rotina for compartilhar dados com outros operadores. O titular precisa saber com quem a empresa vai compartilhar os dados pessoais dele. E isso tem que estar muito claro no consentimento. Um item de extrema importância é que as empresas que têm rotinas identificadas como consentimento precisam montar um processo para gerenciar esses consentimentos. É necessário saber quando é que o titular deu o consentimento, para que ele deu o consentimento e de que forma ele deu o consentimento, porque é a empresa que precisa provar que tem o consentimento. Não é o titular que tem que provar que deu este consentimento. Então, um gerenciamento de consentimentos é extremamente importante. Se existe um contrato entre o controlador, a empresa e o titular, e nesse contrato houver itens relacionados a consentimento, esses itens, essas cláusulas de consentimento têm que estar em destaque. O titular precisa saber que ele está consentindo alguma coisa ao controlador. Caso esses consentimentos não estejam em destaque, pode trazer grandes problemas para a empresa referente à Lei Geral de Proteção de Dados. É importante também que a empresa saiba que o titular pode revogar um consentimento dado a ela. Então, se existe um processo em que eu peço o consentimento para um titular, mas avalio que o titular não pode nunca retirar esse consentimento, então essa avaliação da hipótese de tratamento está errada. Por quê? O titular, a qualquer momento, pode solicitar uma revogação. Não quero mais que a empresa use os meus dados pessoais para fazer esse determinado processo. Isso faz com que a gente simplesmente firme ainda mais a importância da empresa ter um gerenciamento de consentimentos. Porque o gerenciamento de consentimentos, ele não só tem o registro de quando se deu o consentimento, mas também tem o registro de quando é que se retirou esse consentimento. E mais uma coisa, quando o titular revoga um consentimento, é necessário que a empresa monte um processo para identificar se aquele titular que está revogando o consentimento é realmente o mesmo titular que deu o consentimento. Quando o titular revoga um consentimento, ele tem o direito de excluir todos os dados pessoais que essa rotina tratava. A não ser que conter esses dados pessoais esteja alicerçado em um legítimo, em uma execução de contrato ou uma obrigação legal. Então, nesses casos, a empresa pode até ficar com os dados pessoais quando utilizado para cumprir alguma obrigação legal. Se não, é interessante que a empresa realmente exclua os dados. Quando se fala em consentimento, é importante que a empresa tenha ciência de que, se durante o processo identificado como consentimento mudar a finalidade, a forma e a duração desse tratamento, identificação do controlador ou informações acerca de compartilhamento de dados, o titular que deu o consentimento precisa ser informado especificamente dessas modificações, quais foram as modificações que mudaram, e a empresa precisa pedir um novo consentimento ao titular. Como base de tudo isso que eu falei, é o seguinte: consentimento não é simples, consentimento é uma hipótese de tratamento repleta de peculiaridades e que precisa ter muita atenção. Um consentimento mal utilizado em uma rotina, mal identificado em uma rotina, pode acarretar muitos problemas para a empresa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Firmam de novo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e tenham um excelente dia. Lembre-se, a LGPD não é complicada.
ela só precisa ser entendida. Muito obrigado a todos.